Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 11, dos versículos 37 ao 54. Aqui Jesus vai jantar na casa de um fariseu e, estando ali, ele começa a fazer uma série de afirmações verdadeiras a respeito daqueles homens, outros fariseus, que junto com o dono da casa estavam ali naquele jantar, principalmente porque eles se preocupavam com regras e procedimentos exteriores, enquanto o seu interior estava longe de Deus. Então, ou seja, eles faziam as coisas por fazer, faziam as coisas por aparência, ou porque, por meio da religiosidade, aquilo precisava ser feito ou vivido daquela forma, se esquecendo de que o que nós fazemos exteriormente precisa necessariamente ser um reflexo do que há dentro de nós. Então Jesus usa até aqui uma forma de se expressar típica dos judeus, fazendo algumas repetições. Então ele vai falando algumas vezes aqui que vocês fariseus são um caso perdido. Vocês fariseus são um caso perdido, Ele vai usar outras expressões, vocês líderes religiosos também, enfim, mas sempre falando dessa forma, que são casos perdidos, porque estavam preocupados com regras exteriores. Por exemplo, esse homem fariseu aqui que chama Jesus para jantar na casa dele, fica espantado, escandalizado, porque Jesus não higienizou as suas mãos da maneira como os fariseus faziam antes de tomar a refeição, não se lavou conforme as regras dos fariseus. Eles tinham regras muito específicas sobre a lavagem, sobre higiene, etc. E a partir disso Jesus começa a falar, por exemplo, que eles são como sepulcros, túmulos sem inscrição, em que as pessoas passam, veem que é bonito, mas a 7 palmos abaixo da terra há ali um corpo em decomposição, cheio de vermes, a morte naquele lugar. Ele pode ser bonito lá em cima, por fora, mas por dentro ele é feio, fedido, cheio de vermes. E Jesus está dizendo isso, comparando esses homens, falando, olha, vocês têm todas essas práticas exteriores, mas por dentro, nada disso conduz a Deus. Nada disso é por causa de Deus. São suas convenções, são seus costumes, são suas regras, é a sua religiosidade. Você que me ouve todos os dias sabe que eu sou um crítico muito voraz, talvez, enfim, do moralismo cristão que existe em torno do testemunho. É claro que uma vida onde você é discípulo de Cristo, ela, por si só, passa a exibir frutos de uma proximidade de Cristo, de uma imitação de Cristo. Mas nós não podemos cair no erro que muitos cristãos caem de colocar o testemunho como uma marca do cristão. Não, porque você é cristão, você precisa agir assim, você precisa ser assim, você não pode ser assim. Você tem que dar bom testemunho, porque o seu testemunho atrairá pessoas para o Evangelho, falará da palavra de Deus sem que você precise falar de fato. Eu não concordo muito com isso, porque o processo de discipulado ele envolve caminhada com Cristo. As coisas vão acontecendo e vão mudando conforme Ele quer e quando Ele quer. Então o testemunho não é algo preponderante para a vida do cristão, nem aponta para alguém, esse é cristão mesmo, esse é crente mesmo, esse não é, porque olha o bom testemunho dele. O bom testemunho ele pode ser dado a pessoa sendo de fato um discípulo de Cristo ou não, ela sendo cristã ou não, ela sendo uma boa pessoa em outros momentos ou não. A religiosidade também entra nesse campo do que Jesus está falando aqui. Eu faço as coisas na igreja apenas por fazer, apenas porque eu estou acostumado. E não há dentro de mim um motivo que me leva a fazer as coisas. Eu tenho que estar dentro da igreja, trabalhando e fazendo as coisas para Deus, porque Cristo mora em mim e porque eu preciso fazer para que a palavra de Cristo seja, através daquela igreja a qual eu faço parte, propagada, levada a outros lugares, a mais pessoas, para que aquela igreja local ali, aquela comunidade pequena, continue sendo, aquela paróquia, enfim, continue sendo um alto-falante, ou um local onde as pessoas vão entrar e tomar conhecimento, não só de quem é Cristo espiritualmente, mas também de quem é a família de Cristo. Ela vai ver Cristo nas pessoas, ela vai viver um pouco dessa realidade. Então, veja,
O que Jesus fala para os fariseus aqui é algo que dialoga com a nossa realidade dia a dia, na peregrinação cristã que nós temos neste mundo. Porque se nós estamos vivendo por viver, se nós estamos vestindo uma capa religiosa, se nós estamos fazendo as coisas por causa do bom testemunho, nós estamos desconectados de uma alma, de um coração, de uma mente, de um espírito que vive Cristo de fato, que compartilha Cristo de fato. Porque o meu testemunho pode ser muito bom, a minha atuação na igreja pode ser muito boa, mas se estiver desconectado do motivo pelo qual eu faço aquilo, ou se estiver desconectado do que Cristo está fazendo genuinamente em mim, aquilo não vale de nada. Nesse sentido, então, muitos desses cristãos moralistas que falam sobre santidade, que falam sobre bom testemunho, eles são como esses fariseus, eles são sepulcros onde só há morte dentro. Porque Cristo é a vida. E se as atitudes estão desconectadas de Cristo, se elas são um fim em si mesmas, elas não valem de nada. Então, esse evangelho que a igreja nos propõe hoje, esse diálogo de Cristo aqui, serve para nos mostrar que qualquer coisa que nós façamos, e até mesmo quando errarmos e pecarmos, o importante é que dentro de nós estejamos conectados a Jesus. O importante é que nós, tudo o que fizermos, façamos por causa dele. Que as nossas transformações não sejam fruto das pessoas buzinando na nossa orelha, falando para nós a todo momento: olha, você é crente, você precisa ser assim. Olha, crente não age assim. Olha, porque o apóstolo Paulo diz isso e nós precisamos viver assim. Não. Que as mudanças que acontecerem em nós sejam fruto de um discipulado de Cristo, de algo que ele tem feito no nosso íntimo conosco, e estamos mudando de dentro para fora. E a nossa vida está sendo transformada paulatinamente, vagarosamente, degrau por degrau. E então o que nós estamos colocando para fora, aí sim entra o testemunho, de fato, são frutos bons, não bons por nossa causa, mas por quem Cristo é em nós. Não é porque estamos buscando uma santidade. Não, não somos nós que buscamos. É Jesus quem transforma-nos a nós mesmos, de dentro para fora. Então, que nesse evangelho de hoje nós possamos nos concentrar nisso. Pedir a Cristo que Ele seja tudo em todos. Ele seja tudo em nós. Ele seja tudo na igreja. E tudo o que for feito, seja feito por Ele e a partir dEle. Não por convenções humanas, não porque as pessoas estão pegando textos da Bíblia fora de contexto, em Paulo, em Pedro, enfim, ou no Antigo Testamento, e trazendo isso como uma realidade que a pessoa precisa obrigatoriamente viver na sua vida, sem que haja um processo interno onde Cristo a transforma, mesmo que ela já seja convertida, mesmo que ela tenha muito tempo de igreja, mesmo que ela seja até mesmo, sei lá, alguém de destaque. Que nós sejamos pessoas que estão imersas em Cristo, sinceras, transparentes e crescendo e frutificando nele. Não numa religiosidade seca, não em convenções, em costumes, como esses homens aqui fariseus faziam e como muitos cristãos ainda fazem nos dias de hoje. Deus abençoe você. Até amanhã.